paz, meus irmãos e amigos, estamos de volta para considerarmos mais um estudo da nossa série sobre a Reforma Protestante. Agora, no dia 31 de outubro, fará 508 anos da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 2025. O dia 31 de outubro é o dia em que Lutero pregou na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. Era uma proposta, um convite para que as pessoas pudessem discutir. Se você lê as 95 teses, você vai ver que todas elas dizem respeito à questão da salvação. Então, há 5 pilares que nós chamamos 5 solas, em que foi assim definido ou está bem estabelecido como os 5 solas da Reforma Protestante. A palavra sola quer dizer somente. Então, somente a Escritura foi o primeiro sola, nós vimos ontem. Somente Cristo, veremos hoje, agora. Somente a graça, somente a fé, e só a Deus toda a glória. Então isso é muito importante. O dia 31 tem esse marco, mas a Reforma Protestante ela vinha ocorrendo, os pré-reformadores, Wycliffe, Hus e tantas outras pessoas que estavam dentro da Igreja Católica Romana, mas insatisfeitos com a situação. E isso é algo que nós também precisamos ter, precisa estar presente na nossa vida. Nós precisamos olhar para a igreja atual e ver o que não condiz com a verdade, não está de acordo com a Escritura Sagrada. Isso é muito, mas muito importante mesmo. Tá? Então hoje nós vamos considerar o segundo sola da Reforma Protestante. Qual é? Sola Christus, somente Cristo. Então, Cristo é o único mediador entre Elohim, entre Deus e os homens. O que nós haveremos de ganhar ao nos debruçar sobre esse estudo? Nós iremos entender que a Reforma colocou Cristo no centro de toda a fé. Haveremos de aprender que a Igreja medieval havia obscurecido o papel do Salvador. E haveremos de descobrir o significado de somente Cristo como a base da salvação. E seremos levados a adorar aquele que é o único mediador entre Elohim, entre Deus. A palavra Elohim é o nome hebraico para Deus, para o Deus Criador, para o Deus sustentador, para aquele que é juiz de toda a terra, o soberano. Então, naquele dia, Deus é o único. Nós seremos levados, como eu disse, a perceber e a ficar claro e adorar a Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Solos Christus afirma que somente Yeshua, Jesus, o Messias, é o mediador entre Elohim, entre Deus e os homens. Nenhum santo, sacerdote, obra ou instituição pode ocupar o seu lugar na salvação. Nenhum. Lembre-se sempre disso. A título de introdução, deixe-me dizer para você o seguinte: nos séculos que antecederam a Reforma, o Evangelho havia sido encoberto por um sistema religioso que colocava os homens entre Deus e o povo. Sacerdotes, papas, relíquias e santos passaram a desempenhar funções que pertencem exclusivamente a Jesus, a Yeshua. A graça era comercializada, o perdão era vendido, a cruz havia sido substituída pelo confessionário. Mas o Espírito de Elohim, o Espírito de Deus, começou a reacender a verdade. Wycliffe pregou que Cristo é suficiente. Ele viveu em 1300, mais ou menos por aí. E Hus
um outro pré-reformador, ele morreu declarando que a cabeça da eclésia, da igreja, é o próprio Messias. E quando Lutero leu, a carta aos Romanos e Gálatas, ele compreendeu, Deus abriu-lhe o entendimento e ele teve uma compreensão clara sobre a verdade revelada em Cristo Jesus. Não há outro, não há fora de Cristo, fora do Messias, nem outro Salvador. Tudo está em Cristo, disse Lutero. Então, o grito da reforma não foi apenas contra Roma, mas a favor do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja havia se tornado um sistema de intermediações humanas. E a reforma devolveu ao povo um único mediador, Jesus, o Messias, o único mediador divino, o Deus eterno. Então, o coração da reforma, o centro da reforma, é a salvação. A grande questão que deu origem à reforma protestante foi uma questão sobre como o homem pode ser salvo. O que a igreja medieval ensinava sobre como o homem poderia ser salvo. Quem tinha autoridade para definir o caminho da salvação? Os reformadores, e eles responderam, primeiramente, como nós vimos no estudo passado, que sola Escritura. Somente a Escritura tem autoridade final. Não é a igreja, não é o Papa, não é pastores, não é ninguém. É a Escritura Sagrada que tem autoridade. Mas logo veio uma pergunta essencial. Quem salva? Os santos? O Papa? As boas obras? A própria igreja? Os reformadores afirmaram com coragem: solos Christus, somente Cristo salva. A fé reformada não se baseia em intermediários humanos. O único mediador entre Elohim, entre Deus e o homem, é Jesus, Yeshua, o Messias. Nenhum santo pode redimir, nenhum sistema pode substituir o sangue do Cordeiro. O Evangelho não é uma escada para o céu, mas uma cruz que desce até nós. Por isso, toda salvação é centrada em Cristo e toda glória pertence somente a Ele. Amigo, observe esse texto, 1 Timóteo 2:5, porque só há um Elohim, só há um Deus e um só mediador entre Elohim, entre Deus e os homens. Yeshua, Jesus, o Messias, homem. Veja o texto. O apóstolo Paulo, ele não deixa espaço para alternativa. Ele não diz há um principal mediador, mas ele diz há um só. Entre a santidade de Elohim e a culpa do homem, meu querido amigo, só há uma ponte. A cruz do Messias. Só isso, ninguém mais. O termo mediador, mesites, indica aquele que intervém para reconciliar duas partes separadas. Nenhum santo tem mérito suficiente, nenhuma obra humana tem a pureza suficiente. Somente o sacrifício do Filho de Deus é eficaz para mediar a nossa relação com o Pai. Quando Jesus bradou, está consumado, está pago, e a cortina do templo rasgou-se, não apenas como sinal de acesso, do nosso acesso à presença de Deus, mas também como anúncio do fim de um sistema sacerdotal.
Se lembra, no Velho Testamento era assim. O sacerdote era o representante entre Deus e o homem. Pois bem, quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasgou. Ou seja, não é necessário mais um mediador, não era necessário mais um sacerdote. Cristo era suficiente. O acesso agora é direto, vivo e eterno. Por isso, solos Christus é o coração da reforma. Se sola Escritura foi a base que abriu os olhos, o solos Christus é o rosto que a Escritura revelou. O próprio Salvador, o próprio Cristo, o Messias de Deus. Veja agora o centro que sustenta tudo. Amigo, a reforma não criou um novo Cristo. Ela redescobriu o Cristo bíblico, o Messias bíblico. Cristo das Escrituras é suficiente, perfeito, soberano e exclusivo. Sem ele, sola gratia ou sola fide não fariam sentido, pois a graça flui dele e a fé se repousa nele. João Calvino, um dos reformadores, ele escreveu o seguinte: tudo que o homem precisa e pode desejar para a sua salvação se encontra em Cristo. Negar a suficiência de Jesus, de Yeshua, é abrir o espaço para o mérito humano. Afirmá-la é reconhecer que a salvação pertence inteiramente ao Senhor. Não foi isso que está registrado em Jonas 2:9? A salvação pertence a Yahvé? Solos Cristo é o lembrete eterno de que a cruz não precisa de adições. Ela é suficiente porque o Cordeiro é suficiente. A salvação que Cristo Jesus oferece a mim e a você não necessita de adendos, não necessita de nenhum apoio, não necessita de nenhum adereço a mais, é suficiente. Amigo, a título de conclusão, deixe-me dizer o seguinte para você: a reforma protestante desenvolveu 5 pilares eternos da fé cristã. Pilares eternos porque estão fundamentados na Escritura Sagrada e expressam o plano completo da salvação. Sola Escritura, somente a Escritura é a autoridade final. Solos Cristo, somente Cristo é o mediador e salvador. Sola Gratia, somente pela graça somos salvos. Sola Fide, somente pela fé recebemos a salvação. Sola Deo Glória, toda a glória pertence única e exclusivamente a Cristo Jesus. Amigo, esses 5 princípios formam uma corrente inquebrável. Observe, a Escritura revela Cristo. Cristo salva pela graça. A salvação é recebida pela fé. E tudo isso resulta em uma coisa só: na glória, somente a Deus, exclusivamente a Deus. Que nós possamos olhar para isso, lembrar-nos dessa verdade. Não há salvação em nenhuma outra pessoa fora de Cristo Jesus. Só nele, só nele. Ele não precisa de ajuda. Ele é o Deus eterno que veio este mundo com o propósito de buscar e salvar aquele que estava perdido. Eu e você. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente nessa ocasião. Amém e amém.